úlceras venosas, porque realmente a incidência, a prevalência é muito alta na população mundial. E qual que é a fisiopatologia dessa doença, né? O que ocorre para que a úlcera venosa se desenvolva? Como eu falei, basicamente é a presença da hipertensão venosa, ela é o principal mecanismo subjacente no desenvolvimento dessa lesão. E a hipertensão venosa é definida como o aumento da pressão venosa resultante de refluxo ou obstrução venosa. Então, o que acontece? Nesse esquema aqui, vocês podem ver à esquerda uma veia normal com a presença das suas válvulas funcionando normalmente, ou sendo abrindo e fechando de acordo com a movimentação da perna. Na figura à direita, está ilustrado a presença da veia varicosa, que se torna alargada, distendida e sinuosa, fazendo com que as válvulas das veias percam a sua função de impedir que o sangue venoso retorne para a extremidade. Então, a hipertensão venosa ocorre devido à malformação venosa, né, dessas veias varicosas, que podem ter associação também com alterações arteriais, e a falha da bomba muscular da panturrilha. O que é isso? Então, os feixes musculares da panturrilha, quando em contração, no momento que nós estamos caminhando ou fazendo algum exercício físico, durante a contração, os feixes musculares fazem com que as veias na parte inferior do feixe se fechem, impedindo o retorno venoso para a extremidade. Enquanto que na parte superior do feixe muscular, as válvulas se abrem, ajudando o fluxo venoso vencer a força da gravidade. E no momento que os músculos estão relaxados, quando há preservação desses folhetos valvulares, eles se mantêm fechados e impedem o retorno do sangue venoso para a extremidade da perna. Então, a hipertensão venosa é um conjunto desses fatores. Mas não só isso. Além desse processo, desse fenômeno, há também um fenômeno secundário à hipertensão que é muito danoso para os membros inferiores. O que é isso? Com o alargamento dessas veias varicosas, a parede do vaso se torna fina e frágil, e o sangue que se represa no membro inferior devido à falha da bomba muscular de panturrilha e das válvulas, eles se acumulam aqui e conseguem se extravasar para o intestício. Então, células, moléculas do sangue, elas se extravasam e vão se depositar no intestício, formando um processo inflamatório local, levando ao que a gente chama de dermatite venosa e lipodermatosclerose. O que vem ser essas palavras? A lipodermatosclerose, que está demonstrada nessa foto, é a inflamação do tecido conjuntivo que leva ao endurecimento da pele e do tecido subjacente, né, a derme, a epiderme, o tecido conjuntivo, levando a um aumento da pigmentação acastanhada devido ao extravasamento do sangue, dos eritrócitos, das hemácias, que levam consigo o ferro. A degradação do ferro leva a essa cor característica da lipodermatosclerose. Juntamente com isso, tem um edema intenso e a vermelhidão. Associado à lipodermatosclerose, tem a dermatite venosa também, que é a inflamação da pele devido
ao acúmulo dessas substâncias do sangue no intestino. A pele se torna ressecada, descamativa, avermelhada e pruriginosa. E esse prurido, esse desconforto todo, faz com que essa pele fique muito frágil, que ocorra morte celular no local e uma ruptura muito fácil desse tecido, formando, então, a úlcera venosa. Então, algumas vezes a gente encontra a dermatite venosa, encontra a lipodermatoesclerose e não encontra a úlcera. Então, nesse momento, é importante pensar em prevenção, né? Agora, em outras situações, a gente encontra esses fenômenos e a ocorrência também já da úlcera venosa. Quais são os fatores de risco, então, para o desenvolvimento da úlcera por estase venosa? Idade maior de 55 anos, história familiar de insuficiência venosa crônica, a obesidade, né, aumento de peso, um índice de massa corporal elevado, chegando a 30, né, ou maior, história de embolia pulmonar ou trombose venosa, que pode ser superficial ou profunda, ou seja, o paciente tem história já de problemas venosos. Já uma folha para mim? Uma caneta para mim? Doença esquelética ou articular associada a tudo isso, que impeça, que diminua a mobilidade do paciente, isso pode levar à formação de trombo e à insuficiência venosa. Número elevado de gravidez, então, 3 ou mais gravidez acabam levando à fragilidade, à formação das veias varicosas e é um fator de risco para o desenvolvimento da úlcera venosa. Inatividade física, história de úlceras passadas, então o paciente conta que ele já teve uma pequena lesão na perna, que fechou, mas logo em seguida abriu outra, então ele já vem com essa história de um problema vascular nessa região. A lipodermatoesclerose grave, então aquela cor bastante escura, o edema intenso ali, que aquele tecido certamente vai estar frágil e muito fácil de desenvolver a úlcera. Refluxo venoso em veias profundas. Então, muitas vezes você não vê a veia varicosa, você não vê que tem uma lipodermatoesclerose, mas você vê um edema naquela região, você vê que um membro está diferente do outro. Por quê? Porque pode ter um refluxo venoso em veias profundas que não seja visível, assim, à primeira vista. Então, esses são os fatores de risco. E os sinais de mau prognóstico? Aquela situação em que você encontra seu paciente e pensa, vai ser difícil de cicatrizar essa úlcera, vou ter que pensar muito bem o que fazer aqui. Que situação que é isso? Úlcera de longa duração, acima de 3 meses. Então, quanto mais tempo de lesão houver, mais difícil será a cicatrização. Eu já peguei pacientes com anos de úlcera, né? Então, é uma situação bastante comum, não é incomum. Extensão da úlcera maior que 10 centímetros, também leva a um prognóstico muito ruim. E tem trabalhos que mostram que quando a úlcera, ela abraça o membro todo, ou seja, faz 360 graus na perna, ela se torna incurável. Isso não é um consenso da literatura, mas tem alguns trabalhos que mostram isso. A associação do problema venoso com a doença arterial periférica, então, a presença de obstrução parcial da artéria com placas de lipídios, isso também leva a um prognóstico muito ruim. O envelhecimento, como eu já falei, e o aumento de peso, né? Paciente obeso também tem um prognóstico bastante ruim. E as complicações? Então, não é fácil ter uma lesão venosa, uma úlcera venosa, mas ela pode piorar. Então, pode piorar quando? Presença de infecção, qualquer ruptura da pele vai complicar se tiver uma presença de infecção, né? Mesmo que seja uma lesão
aguda de uma incisão cirúrgica. Então, infecção é um problema, é o principal problema quando a gente fala de feridas. E a úlcera venosa não é diferente. Mas tem algumas coisas diferentes, sim. Cerca de 0,30% das úlceras venosas podem desenvolver carcinoma de células escamosas. Então, essa lesão constante, crônica naquele local pode levar ao surgimento de cânceres de pele. E é preciso falar nisso porque nós que estamos diariamente em contato com os pacientes, precisamos ficar atentos. Então, uma lesão nova que surgiu junto daquela úlcera, uma lesão que não tem muito característica de úlcera venosa, com tecido de granulação, presença de esfacelo, mas tem uma crosta esquisita, precisamos estar atentos e desconfiar da presença de um câncer. Daí, encaminhar esse paciente para um dermatologista para fazer uma biópsia e verificar isso em exame laboratorial. Mas, além disso, a úlcera venosa, ela leva uma alta morbidade com custos altíssimos para o tratamento e para a sociedade, com visitas frequentes ao serviço de saúde, perda de produtividade, aumento da incapacidade, tanto do autocuidado quanto da incapacidade laboral, desconforto, dor, necessidade de trocas constantes de curativo e hospitalizações recorrentes, quando na presença de infecções, na maior parte das vezes. Tem um estudo que mostra que pacientes com úlceras venosas perdem mais de 4 dias de trabalho por ano, comparado àqueles pacientes sem esse tipo de lesão. Bem, para a gente fazer um bom cuidado com o paciente com uma úlcera, com um problema, uma ferida crônica, a gente precisa avaliar tanto o paciente quanto a úlcera. E para nós ter certeza que a úlcera que nós estamos olhando é mesmo uma úlcera venosa, a gente precisa pensar um pouco na história clínica do paciente. Ele vai ter uma história de trombose venosa, como eu já falei anteriormente, né, que muitas vezes você não vê, você vê só um edema na perna, quando comparado ao membro contralateral, com dor, com inchaço na panturrilha, com endurecimento da panturrilha. Isso são sinais de trombose venosa, pode ser superficial ou profunda. Mas ele vem com história também de embolia pulmonar, dessa úlcera ser recorrente, então não é a primeira vez que ele tem uma úlcera, às vezes pode ser que ele tenha tido lesões pequenas, que ele nem tenha procurado o serviço de saúde, então ele conta isso para a gente. Essa é a história, mais ou menos a história clínica desse paciente. E a avaliação da úlcera, né? A avaliação propriamente da ferida. O que a gente vai encontrar quando na presença de uma úlcera venosa? Formato irregular da úlcera e fronteiras bem definidas. O que é isso? Quando a gente está avaliando, por exemplo, uma ferida por pé diabético ou uma lesão por pressão, quando a gente avalia a borda pode ter descolamento, pode ter túneis, né? Às vezes se introduz um suave, esse suave vai embora, é profundo. No caso da úlcera por estase venosa, não, esse limite é bem delimitado, você sabe muito bem aonde que terminou a pele e começa a ferida. A úlcera é rasa, né? O paciente relata sintomas de peso nos membros, né? Sinal de peso, aquela sensação de peso nos membros, principalmente no final do dia, quando o edema nos membros já é maior. Prurido ao redor da úlcera, prurido intenso, devido à dermatite venosa. Dor e edema, que piora ao longo do dia e melhora com a elevação do membro. Presença de esfacelo no leito da ferida, que é esse tecido desvitalizado, amarelado, que não se rompe, não desprende da úlcera com facilidade. E muitas vezes tem na mesma úlcera o esfacelo e o tecido de granulação também.
que mais que a gente encontra? Às vezes, como eu falei, não encontra a úlcera, a gente só encontra a insuficiência venosa. E daí o que a gente vai ver? A gente vai ver veias varicosas, né, se elas forem superficiais, edema intenso, como mostra nessa foto, a dermatite venosa. A localização dessa dermatite, dessas lesões, elas estão próximas do maléolo, tanto o lateral quanto o medial, ou nos dois. A lipodermatosclerose, que eu já falei sobre ela, né, essa pigmentação acastanhada na perna, nessa região, mais especificamente, com edema, endurecimento, às vezes associado também à vermelhidão, mas tem outras coisas também que podem nos chamar a atenção, que é a corona flebectática, que são essas veias dilatadas ao redor do tornozelo e no pé, que indicam que esse paciente tem insuficiência venosa e que ele precisa ser cuidado de forma preventiva para não desenvolver uma úlcera venosa. Além disso, observem aqui, uma atrofia branca, que é uma cicatriz atrófica esbranquiçada, também característica, como mostra nessa figura inferior, de uma cicatrização em um paciente com insuficiência venosa, com hipertensão venosa. Além disso, a gente pode encontrar também essa deformidade na perna, que a gente chama de garrafa de champanhe invertida, né? Então, fica com a região do maléolo, né, dessa região do maléolo, bem mais estreitada quando em relação à panturrilha, a região do tornozelo, que eu queria falar. Então, esses são os achados na observação mais próxima do membro do paciente, que pode ter já uma úlcera venosa instalada, ou só as características todas da hipertensão venosa, que certamente, se nada for feito, pode, com muita frequência, essa pele romper devido à fragilidade, à má nutrição do tecido e ao rompimento da pele e formação da úlcera. Agora, como fazer o diagnóstico diferencial da úlcera venosa de todas as outras úlceras? Como não confundir a úlcera venosa com as outras úlceras de perna? A gente, quando está dando aula, a gente sempre põe fotos bem características, né, para o aluno entender. Só que na vida real, muitas vezes não é assim. Às vezes chega um paciente que você fica realmente em dúvida, e você tem que ficar muito bem claro na sua mente quais são as características de cada uma delas, para poder fazer o diagnóstico correto. Então, aqui eu fiz uma tabela com as 4 principais úlceras, né, feridas crônicas de membros inferiores que a gente encontra. Então, o tipo de úlcera, características, a fisiopatologia e os achados clínicos. Então, vamos lá. Começando com a úlcera venosa. As características. As mais comuns, elas são as mais prevalentes de todas as úlceras crônicas de extremidade. A fisiopatologia é a hipertensão venosa devido à insuficiência venosa crônica. Os achados clínicos é uma úlcera altamente exudativa, eu não havia falado isso antes, né, mas são úlceras extremamente exudativas devido ao edema intenso, exatamente pelo represamento do sangue ali na periferia. São úlceras superficiais, apresentam tecido de granulação e esfacelo presente, muitas vezes na mesma úlcera. Comumente localizado no terço médio da perna, presença de edema intenso, de corona flebectática, da atrofia branca, da lipodermatosclerose e com a deformidade da perna em garrafa de champanhe invertida. E também a dermatite venosa extremamente comum. Bom, e a úlcera arterial? Ela a característica maior dela é a aterosclerose, né? Então, é a formação de placas de lipídio na parede da artéria, levando à obstrução parcial ou total dessa artéria e, consequentemente, a isquemia tecidual da região.
Então, forma-se por morte celular uma úlcera profunda, localizada na região anterior distal da perna, dorsal do pé ou dedos do pé, coberta por tecido fibroso, seco, que a gente chama de escara, é aquela placa preta endurecida que recobre a úlcera. E muitas vezes com exposição de tendões, porque é uma úlcera profunda. Pulsos distais reduzidos ou ausentes, extremidades frias e tempo de enchimento capilar prolongado. A úlcera neuropática, resultado, maior parte das vezes, causada pelo diabetes mellitus, de alto tempo, né, de muitos anos, ou algumas outras doenças neurológicas. A neuropatia periférica associada à doença arterial periférica, né, com a presença dessas placas de lipídios na parede da artéria, associada a deformidades no pé devido à fragilidade dos ossos e consequente microfraturas dos ossos, associada ainda a traumas, sapatos apertados, traumas como, por exemplo, bater o pé em alguma superfície dura. Isso facilita a abertura da pele com a formação de úlcera profunda, usualmente na superfície, na planta do pé, mas também nas regiões de proeminência óssea, então, nas cabeças dos ossos dos metatarsos, nas proeminências dos dedos dos pés e qualquer área de pressão que leve à formação de calosidades. Nessa região de calosidades, há uma maior incidência de formação das úlceras de pé diabético. Então, essas são as características. E, por fim, as lesões por pressão, que, como vocês sabem, é causada pela imobilidade. Então, a imobilidade prolongada leva a eritema, inicialmente há um eritema, depois a erosão da epiderme, alcançando a derme, fazendo úlceras profundas, que podem chegar até a órgãos, né, como os ossos. Geralmente, elas acontecem em região de proeminência óssea também. Então, essas são as características, os achados clínicos que nós devemos ter em mente para podermos fazer o diagnóstico correto de qual lesão nós estamos tratando. Então, esse diagnóstico diferencial, como eu falei, muitas vezes não é muito fácil. Você vê úlceras como essas e fica em dúvida o que elas são realmente, né? Então, nessa primeira figura, nesse pé, aqui tem uma doença oclusiva, né, uma doença por obstrução arterial, associada a uma doença venosa. Então, vocês podem ver que tem uma má perfusão nesse quarto dedo, existe lesão em outros dedos, né, nas extremidades dos dedos, existe veias varicosas, mas não tem aquele edema intenso na região, não tem, a figura não mostra, mas vamos supor que não tenha lesão na região do maléolo, e daí você fica em dúvida do que se trata. Essa outra lesão, com essa pele ao redor bastante doente, né, descamativa, essa crostra cobrindo o leito da ferida, um pequeno edema, você também fica sem saber do que é. Nesse caso, é uma lesão por tumor, que muitas vezes acontece. Então, como eu falei, é preciso a gente ficar atento, porque essas feridas estranhas, esquisitas, não muito características, muitas vezes pode ser por malignidade, e aí tem que enviar para uma biópsia. Nesse outro caso, que é uma doença inflamatória do sistema causado por uma autoimunidade, que leva à destruição também da derme, da epiderme, que é o pioderma gangrenoso, ele também pode ser confundido com uma lesão por estase venosa. Então, a gente precisa ter muito bem essas características. Por fim, esse pé diabético, ninguém tem dúvida disso, que é um pé diabético, então você olha, não, é uma ferida de pé diabético. Só que esse paciente pode ter outras comorbidades associadas, inclusive uma doença arterial ou uma doença venosa
por insuficiência venosa ou ambas as situações. Então, a gente sempre tem que pensar nesse diagnóstico diferencial. Como fazer isso? Existem técnicas. Então, existe a ultrassonografia, que por meio dela você consegue avaliar se há uma obstrução arterial importante, de uma forma bastante fidedigna, consegue também avaliar se tem uma trombose, então é um exame que vai te dar uma sustentação bastante importante. Mas, além disso, né, porque isso nem sempre está disponível, além disso, a gente precisa fazer o exame do pulso arterial, a palpação com os dedos, né, indicador e médio, né, com a polpa dos dedos, em busca de identificação do pulso pedioso e do tibial posterior. Então, verificar se esses pulsos estão cheios ou se estão reduzidos. Isso vai indicar se é um problema arterial ou se é um problema venoso, porque na insuficiência venosa, eu tenho os pulsos presentes normalmente, apesar de muitas vezes ter um edema intenso nos pés, mas os pulsos estão presentes, o que não acontece na doença arterial. E, por fim, a medição do índice tornozelo braquial, que é feito com o manguito, com esteto, ou também com auxílio do ultrassom, mas dá para fazer com manguito e com esteto. O que vem a ser o índice tornozelo braquial, que a gente chama de ITB. É um índice que nos vai indicar se esse paciente apresenta algum tipo de isquemia ou não, se ele apresenta doença arterial ou não. Como que é feito? Verifique-se a pressão sistólica no tornozelo e a pressão sistólica braquial. Divide a do tornozelo pelo braço e identifica o ITB. ITB entre 8 a 1,08, me desculpe, a 1,2 milímetros de mercúrio, quer dizer que a irrigação sanguínea, suprimento sanguíneo está normal. Um ITB menor que 0,8 milímetros de mercúrio, existe alguma isquemia. E um ITB muito alto, maior que 1,2, significa que tem uma calcificação arterial, ou seja, essa artéria também não está elástica o suficiente, pode ter também algum comprometimento, alguma doença arterial. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque lá na frente, quando eu falar para vocês de tratamento, um dos tratamentos essenciais para a úlcera venosa é a compressão do membro. E, obviamente, não vamos poder fazer a compressão da perna com meias elásticas, faixas elásticas, a bota de una, o que for, se o paciente tiver algum tipo de isquemia, porque, obviamente, eu vou levar uma isquemia muito maior e um dano do paciente. Essa figura aqui é só para lembrar que se você precisa ver a ferida está no membro inferior direito, eu vou verificar no membro inferior direito, no membro superior direito, e assim por diante. Bom, então, a gente já tem certeza, é uma úlcera venosa. Como que a gente vai fazer esse tratamento? Inicialmente, todo mundo sabe, é a higienização, a lavagem adequada da úlcera, que seja qualquer ela, mas nesse caso também, com irrigação de soro fisiológico exaustivamente para diminuir a carga bacteriana. Toda ferida crônica tem colonização bacteriana, não tem jeito, gente, toda ferida vai estar colonizada. Então, a gente precisa diminuir essa colonização com a lavagem exaustiva com soro fisiológico. Mas, além disso, faz parte da limpeza e faz parte do tratamento o desbridamento, que pode ser, como mostrado nessa figura aqui, com um instrumental conservador, então pinças e bisturi, com esse material você pinça o tecido morto e retira. Pode ser feito com enzimas, né, pelo sistema enzimático, que usa enzimas feitas em laboratório, como a colagenase, ou oriundas do látex do mamão papaya, que é muito utilizada aqui no Brasil, a papaina, ou ainda associada à papaina associada à ureia. Então, essas enzimas têm a capacidade de levar à lise, a proteólise desse tecido morto, e com isso, o desprendimento do tecido do leito da ferida. Então, é o desbridamento enzimático.
Podemos utilizar também o desbridamento autolítico, que é feito apenas com a manutenção do leito da ferida bastante úmido. Então, protege-se a borda da ferida para não levar a maceração, e no leito da ferida coloca-se, por exemplo, o hidrogel, que mantém essa ferida bastante úmida, e as próprias enzimas presentes no exudato da ferida, juntamente com essa umidade, vão levar à proteólise desse tecido morto. Então, por isso, desbridamento autolítico. E, por fim, temos a terapia larval, ou a bioterapia, que eu vou falar no slide seguinte, mas, antes disso, eu queria dizer que o desbridamento mecânico caiu em desuso. Por quê? Porque trabalhos mostraram que o esfregaço, né, no leito da ferida, da úlcera venosa, por ter característica, por ter tecido de granulação e tecido de esfacelo, esse tecido fibrinoso, esse desbridamento mecânico pode levar muito mais ao trauma, muito mais a prejuízo do que ao benefício. Então, atualmente, os trabalhos que eu tenho lido têm dito que esse desbridamento tem caído em desuso. E como que se dá, então, o desbridamento do esfacelo pelas larvas? Esse é um método bastante eficaz que associa a desinfecção, porque e estimula a cicatrização e a inibição do crescimento bacteriano no leito da ferida. Porque essas larvas, elas secretam enzimas e outras substâncias que tanto levam à proteólise do tecido, como também levam à inibição bacteriana. Então, estudos mostram que elas apresentam secreções que permitem esse benefício para a ferida. Além disso, elas têm, como mostra nessa micrografia eletrônica de varredura, esse corpanzil bem gordinho aqui, com esses círculos, que ao progredirem no leito da ferida, elas acabam promovendo, por ação mecânica, a quebra do tecido morto. Então, é um método bastante seletivo, indolor e bastante promissor no tratamento do desbridamento das úlceras venosas. Infelizmente, no Brasil, ainda está engatinhando o desenvolvimento dessas larvas e o uso de forma comercial e fácil para todo mundo. Bom, então, nós fizemos, né, a higienização, o desbridamento, como parte do tratamento também, já está sendo bastante utilizado aqui no HC e em todo o mundo, o tratamento com luz, que consiste na administração de luz em condições específicas de baixa potência, com o objetivo de promover a reparação tecidual. O que é esse LLT? São os lasers, que têm comprimento de onda, tipo de luz diferentes uns dos outros. Mas, geralmente, ele envolve um equipamento como esse, um dispositivo portátil, que administra o feixe de luz na superfície da ferida. O cuidado da ferida é o padrão, que é feito antes, higienização, depois o desbridamento, a laser terapia, né, a terapia com luz, e depois é colocado as coberturas de acordo com o tipo de ferida e assim por diante. Mas é um equipamento, uma terapia que está sendo bastante utilizada e com bons resultados. Bom, e as coberturas? Então, foi feito todo o preparo do leito, da ferida, da úlcera venosa, e daí a gente tem que pensar na cobertura. A gente tem que levar em consideração o local da ferida e o seu tamanho, geralmente a sua extensão, né? Elas não são profundas, mas geralmente são extensas. Manter o equilíbrio da umidade. As úlceras venosas, elas são exudativas, mas existem algumas situações, como nessa foto aqui, que elas passam a ser mais ressecadas, porque o edema melhorou, está mais
controlado e o leito da ferida se torna úmido. Então, a gente tem que pensar não só na absorção do exudato, porque a úlcera venosa é exudativa. Não, a gente tem que avaliar a úlcera e pensar no equilíbrio da umidade. Não pode ter umidade em excesso, mas também não pode ficar ressecado. Precisamos verificar a presença ou ausência de infecção. É só uma colonização que existe no leito da ferida? Ou tem infecção? Como que a gente identifica isso? A gente precisa pensar nisso. Paciente com úlcera venosa tem aquela dermatite venosa ao redor e eles desenvolvem muita alergia a cremes, porque com a intenção, com o objetivo de melhorar a dermatite venosa, a gente aconselha muito hidratação da pele. Só que tem muitos hidratantes que contêm anilina e que isso é prejudicial porque o paciente desenvolve alergias. E daí o paciente chega com uma lesão super estranha ao redor da pele, a gente não sabe o que é, mas pode ser uma alergia que se desenvolveu ao produto. Então, pensar em tratar a pele ao redor, mas sem esses cremes que contenham álcool ou lanolina. Pensar no custo dos tratamentos, tem tratamento caríssimo, a gente precisa saber se o paciente tem condições de comprar ou se a gente tem a disponibilidade do tratamento pelo SUS na unidade de saúde. Então, essas coisas são as principais coisas que a gente precisa pensar na hora do tratamento. E quais são as coberturas? Então, as coberturas em situações que a úlcera está pouco exudativa, precisa ser cobertura de baixa aderência, ou seja, aquela gaze que não gruda no leito da ferida e que no dia seguinte, quando eu vou fazer o curativo, ela faz uma verdadeira varredura do tecido de granulação. Né? Então, cobertura de baixa aderência com malha de viscose associada ao petrolato, né, que é um derivado do petróleo que vem numa apresentação estéreo. Então, a mais comum, né, no mercado é a da Ptic, mas tem outros também. Então, ela permite manter a umidade no leito da ferida e evita essa aderência da cobertura no leito da ferida. Nas feridas altamente exudativas, podemos usar a espuma de alginato, que pode ou não conter prata, e pode ser de alginato de cálcio com prata ou sem. Nessas feridas crônicas, como a colonização está sempre presente, a gente muitas vezes escolhe a espuma de alginato com prata, porque ela já reduz o risco da presença de infecção, então inibe o crescimento bacteriano ali de uma forma intensa. Né? E quando também tem muita exudação, a gente tem que pensar que a cobertura secundária tem que ser uma quantidade grande de chumaço ou de gaze, né, para que possa absorver bem esse exudato e não levar o exudato em contato com a pele ao redor e causar maceração. É uma coisa que eu não falei aqui, mas acho que tem no outro slide, a gente sempre protege a borda da ferida com um creme de barreira, que pode ser o hipogloss, né, um creme que impeça o contato desse exudato com a pele. Tem outras coberturas antissépticas também que saíram no mercado. Por exemplo, essas com iodo. Então, o iodo foi muito utilizado na época que eu era estudante, há muito tempo atrás, mas era utilizado de forma incorreta. Colocava-se a substância de iodo e deixava a ferida seca, porque secando era a forma de cicatrizar. Hoje em dia, não. Coloca-se essas substâncias com iodo, deixa agir por um tempo e em seguida coloca outra cobertura que mantém a umidade. Então, tem as substâncias com iodo, com peróxido, que são antissépticos. Tem coberturas e que precisam de uma outra cobertura adicional a seguir. E tem preparações como o Mad Honey, preparações à base de mel, que já vem com substâncias antissépticas. Vocês sabem que o mel já tem estudos mostrando isso, né? Que eles têm esse poder antisséptico, tem coberturas que utilizam isso. E as preparações com a base de prata, né? A prata, ela leva uma diminuição do pH no leito da ferida e isso impede o crescimento bacteriano ali.
Bom, mas o que a gente está falando tanto de bactéria, né? Por que tem bactéria? O que está colonizado, o que está infectado? Então, como eu falei, todas as feridas crônicas, elas se tornam colonizadas, porque a nossa pele tem bactéria vivendo ali, e elas vão migrar para aquela região e vão formar o quê? Uma camada espessa de micro-organismos que se agregam e passam a viver em colônias, como nessa micrografia eletrônica aqui. Então, a gente olha nu, a gente vê essa película, esse filme em cima do leito da ferida, brilhante, que muitas vezes você consegue até retirar com uma pinça, de tão espesso que ele é. E essa colônia se fixa ali, formando uma camada de limo, que auxilia na proteção, crescimento e sobrevivência deles, dos micro-organismos, porque eles não são trouxas, a união faz a força. Então, a gente precisa ter condições de retirar esse biofilme para conseguir colocar uma cobertura que venha promover a cicatrização, porque na presença de biofilme isso não ocorre. E essas coberturas que vão ajudar a eliminação do biofilme são essas coberturas antissépticas que eu falei no slide anterior. Bom, mas só para vocês terem em mente, qual então que é a diferença de colonização, então a presença de biofilme, e da infecção? Porque no caso da infecção, só a cobertura com alginato de prata ou o que for, não vai ser o suficiente. No caso da presença da infecção na úlcera, será necessário a utilização de antibiótico sistêmico. Então, na colonização, a gente tem organismos presentes lá no leito da ferida. Aqui a gente está mostrando muita coisa, mas eu estou pensando em leito da ferida. Lá no leito da ferida tem organismos crescendo, mas esses organismos não causam, esses micro-organismos não causam lesão sistêmica ao indivíduo. Então, ele não vai ter aumento de dor no local, ele não vai ter a febre, ele não vai ter aumento do exudato com pus. A gente apenas vai ver aquele biofilme, aquela colonização, aquela presença intensa de micro-organismos caracterizado pelo biofilme, mas nós não temos todos os outros sinais de infecção, que são quais? É quando o patógeno ele começa a se multiplicar de uma forma que leva à manifestação clínica. Então, o paciente refere febre. O paciente com uma úlcera venosa, ele pode ter febre, porque ele vai ter uns sintomas sistêmicos. Mas, muitas vezes, ele não tem a febre, mas ele tem aumento da leucocitose, ou seja, a presença de exudato purulento ali naquela região, aumento do eritema, ele pode ter aumento da dor. Então, isso indica presença de infecção, e indica que nós estamos rapidamente que ter o auxílio do colega médico para prescrever o antibiótico sistêmico. Caso contrário, só com a cobertura antisséptica nós não vamos conseguir cicatrizar e nem melhorar a situação do paciente. Então, só lembrando, o raciocínio clínico para a escolha da cobertura. Ferida grande, com grande quantidade de exudato, necessita de cobertura absorvente. Então, tanto a primária quanto a secundária tem que ser bastante absorvente. As feridas infectadas requerem uma cobertura com ação bactericida, como a prata, por exemplo, que promove um pH ácido no leito da ferida e impede o crescimento bacteriano. Lembrando que associado ao uso do antibiótico sistêmico, ou por via oral, ou por via endovenosa. Algumas vezes o paciente é internado para administração de antibiótico EV por causa de uma úlcera infectada. Quando a úlcera é seca e dolorosa, precisa de uma cobertura úmida e não aderente, como o hidrogel, como o Adaptic, que eu falei anteriormente. E numa ferida que tem esfacelo, no caso da úlcera por pressão, tem úlcera venosa, tem bastante esfacelo, exige uma substância que estimule a autólise, como a papaína, ou quem sabe, no futuro, o uso das larvas. Bom, lembrando que no tratamento também
faz parte o cuidado ao redor da pele, devido ao fato de que a úlcera venosa já tem esse comprometimento na pele, a pele ao redor é doente, mas lembrando também que a cicatriz só fecha se essas células presentes na pele sadia estiverem bem sadias e migrarem para o leito da ferida. Então, a gente precisa manter a pele ao redor íntegra e saudável para que essas células se prolifere e migre para o leito da ferida. Como que a gente faz isso? Como existe a dermatite venosa, a gente sempre faz uma limpeza e aplicação tópica de hidratante, sempre, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, a pele é extremamente ressecada. Mas lembrando que sem uso de álcool e sem uso de lanolina. Levar em consideração o uso de cremes esteroides, como corticoides, que diminui o prurido, porque esse paciente tem prurido e ele próprio, coçando aquela região, ele pode abrir novas ilhas, novas feridas pequenas. Lembrar que com uma úlcera venosa altamente exudativa, precisa de creme de proteção de bordas, né, como o creme de barreira, que é o óxido de zinco, ou comercialmente vendido aí como hipogloss. E lembrar que esses pacientes acabam desenvolvendo essas alergias pelo uso crônico desses produtos. Então, qualquer coisa estranha também que a gente possa encontrar na pele ao redor, pode ser alergia ao tratamento. Então, aqui, uma dermatite venosa bastante intensa, né, então, tratantes para tentar diminuir a abertura dessas ilhas que formam devido ao prurido e ao paciente, às vezes, mesmo coçar, ou a própria fragilidade da pele, né, a própria, o atrito da pele contra o lençol, contra a roupa, pode abrir essas úlceras. Então, dos cremes esteroides eu falei. O que a gente não recomenda no caso de coberturas para a úlcera venosa? A gente nunca prende micropor num curativo de úlcera venosa, ou qualquer curativo de membro inferior, e muito menos um esparadrapo. Eles sempre são enfaixados para manter a proteção dessa pele e evitar que fitas adesivas se prendam ali e causem uma erosão dessa pele pelo atrito na hora de retirada. A gente não aconselha o uso de hidratantes com lanolina e o uso de antibióticos tópicos, porque ele favorece muito ao desenvolvimento de resistência ao antibiótico, né, resistência bacteriana ao antibiótico, porque tem aquele biofilme, porque a úlcera tem as reentrâncias, porque não é todo antibiótico tópico que chega. Então, o antibiótico tópico, na verdade, ele pode ser usado naquelas feridas agudas, não sei, né, então a gente não recomenda antibiótico tópico, antibiótico sempre sistêmico. Sempre enfaixar para garantir a integridade da pele ao redor. Bom, tudo isso é tratamento, mas o tratamento essencial para uma lesão de uma úlcera venosa é a terapia de compressão. Não adianta a gente ter feito tudo aquilo maravilhosamente bem, com alta competência, porém, se o paciente não aderir a terapias de compressão, essa úlcera não vai fechar. Ele vai até ter um pouco mais de conforto ali, mas a úlcera não vai fechar. Então, esse é o tratamento padrão, porque tem por objetivo reduzir o edema e a dor e melhorar o refluxo venoso. E também leva à prevenção da recorrência ou de abertura de uma úlcera num paciente com insuficiência venosa, com hipertensão venosa. Como que isso se dá? Então, a terapia de compressão, ela compreende alguns sistemas. O sistema elásticos, composto por várias camadas, que a gente chama sistema multicamadas, que são os mais eficazes do que o sistema de componente único, que é aquela meia elástica comum. Elas são mais eficazes também que o sistema não elástico, que é a bota de Unna, que eu vou falar mais adiante. Fornece compressão sustentada durante o repouso, durante a noite ou durante o exercício físico.
tem capacidade de absorção do exudato e não requer mudanças frequentes. Pode ser mudado uma vez por semana. Aqui tem um trabalho mostrando, de Veloso et al., de 2020, com o Dói está aqui, mostrando o fechamento de uma úlcera venosa na região maleolar após 3 meses de tratamento com essa terapia multicamadas. Então, como faz? Aqui está até em cores diferentes, para que vocês possam ver, são faixas elásticas que começam a ser enroladas a partir da parte medial do pé, e vão de forma espiral e de uma forma continuada, diminuindo a intensidade desse enfaixamento até cerca de 5 centímetros do joelho. Né? Então, é feito mais de uma camada, são compostas de 2 a 4 camadas dessas bandagens elásticas. No Brasil, tem várias marcas disponíveis, como essas aqui que eu coloquei o nome para vocês. Tem a da Curatec, conheço mais a da Curatec. Ela tem a capacidade de manter a compressão sustentada. Essa compressão, ela fica em torno de 35 a 40 milímetros de mercúrio. E como eu falei, gradualmente ela vai se tornando menor em direção à panturrilha e ao joelho, chegando a 17 milímetros de mercúrio. E o paciente, é importante que ele fica, né, durante 7 dias para retirada desse enfaixamento, então é uma compressão constante que diminui muito a hipertensão venosa e aumenta a chegada de sangue arterial e, portanto, aumenta a cura da ferida. Meias de compressão, que vocês certamente já viram, elas podem ser usadas para cicatrização de úlceras e prevenção de recorrência de úlceras. Isso é uma coisa muito importante, porque o paciente ele fica meses fechando aquela úlcera, todo o esforço, daí fecha, ele volta com a vida normal. O problema é que a insuficiência venosa está lá, e vai ocorrer a hipertensão venosa, e com a hipertensão venosa, se não tiver essa compressão, ou seja, o uso dessa meia para a vida eterna, ele vai voltar ao desenvolvimento de uma úlcera venosa. Então, essas meias de compressão, elas são utilizadas para o tratamento, mas também para a prevenção de úlceras. Elas ficam com uma pressão em torno de 20 a 30 milímetros de mercúrio, ou seja, mais ou menos igual a daquelas faixas multicamadas. Elas são removidas à noite e devem ser substituídas a cada 6 meses, ou seja, você deve comprar uma nova meia a cada 6 meses, devido à perda da compressão por causa das lavagens regulares. Bom, eu falei das compressões elásticas. E quanto à compressão inelástica, que é feita por meio da bota de Unna? A bota de Unna, ela é colocada através dessas faixas que são impregnadas de óxido de zinco. Então, as faixas são enroladas na perna, da mesma forma que é feita aquela enfaixamento multicamadas, então com uma pressão maior na parte medial do pé, com a pressão diminuindo na direção da panturrilha. Elas fornecem uma alta compressão, só que essa compressão é maior apenas durante o exercício físico, a deambulação, quando ocorre contração muscular. E a pressão diminui muito em repouso, então ela tem esse limitante. Não deve ser usado em pacientes acamados, pacientes internados, por exemplo, por causa do comprometimento arterial. Então, se o paciente está internado, já tem um risco maior de desenvolver, de ter um problema arterial. Então, essa compressão constante não é indicada. A capacidade limitada, outro problema dela é que ela não tem uma capacidade
alta de absorção do exudato, então é uma capacidade limitada de absorção dos fluidos, então não deve ser utilizada em úlceras altamente exudativas. Elas são mais utilizadas, ou pelo menos elas devem ser mais utilizadas, naquelas úlceras bem iniciais, né? Ou naquela situação que o paciente tem uma hipertensão venosa, com dermatite venosa, aquele edema, mas ainda não tem a formação da úlcera. Isso é o que os trabalhos indicam, mas a gente muitas vezes, na nossa prática clínica, nas unidades básicas de saúde, a gente vê a utilização da bota de Unna nos casos das úlceras crônicas, grandes, altamente exudativas, porque a compressão realmente é o melhor trabalho é o melhor tratamento, me desculpe, e muitas vezes é só isso que tem de disponibilidade nos serviços. Bom, tem também a compressão pneumática, que é realizada por meio da utilização desse dispositivo, que é uma bolsa que se enche de ar durante, você controla isso através de um equipamento que insufla essa bolsa, e ela leva a essa compressão também controlada por meio desse aparelho. Ela pode ser considerada, o uso dela, quando há edema refratário, aquele edema que você não consegue tratar. Então, o paciente fica lá um tempão com o membro elevado, com compressão, e o edema desaparece. Logo em seguida, ele volta. Então, esse edema refratário que não responde a outro tratamento, o uso dessa compressão pneumática pode ser bom. Ele pode ser usado também na obstrução linfática, obstrução dos vasos linfáticos, não da obstrução arterial. Na obstrução arterial, ele é contraindicado, mas pode ser usado na obstrução linfática. E úlcera significativa de extremidade inferior, então essas úlceras da extremidade da região do tornozelo. Sua eficácia não é tão bem esclarecida quanto das outras, não tem trabalhos que mostram que ele tem uma eficácia muito boa, igual às outras terapias de compressão, mas é uma terapia que existe e que é utilizada, mas os trabalhos indicam que ele não é, assim, um tratamento tão eficaz. Agora, os pacientes não aderem a essa terapia de compressão, acho que vocês já sabem disso, isso é um problema para todo enfermeiro, porque primeiro dia você fala que ele precisa utilizar a meia, a faixa elástica, daí no segundo dia ele vem ao seu consultório sem isso, no terceiro dia ele fala que a faixa está lavando, no quarto dia que ele esqueceu, no quinto dia, não sei, ele dá todas as desculpas, mas não usa. Por quê? Porque realmente aumenta a dor, principalmente na hora da instalação desse dispositivo. É difícil a aplicação, é difícil a colocação das meias, então isso tudo impede um pouco a aderência do tratamento do paciente a esse tratamento. Então, pacientes com deficiência física, fraqueza, obesidade, diminuição da amplitude do movimento, se não tiver alguém que faça isso por ele, ele não vai aderir a esse tratamento mesmo. Outra coisa é aquela deformidade da perna na forma de garrafa de champanhe invertida. Todo material que enrola ali, que coloca, que você aplica na forma de espiral, ele vai rolar, ele vai se desprender em direção à extremidade do pé, por causa desse formato da perna. E daí também o paciente fica irritado, que a coisa não funciona. Então, essas são as barreiras que evitam uma boa adesão desse tipo de terapia. Contraindicações, eu já falei, mas precisa pôr aqui em amarelo, né, bem amplo, para vocês não esquecerem. Insuficiência arterial significativa. Quando a insuficiência ainda é bem pequena, ainda se dispõe de uma muito bem avaliado. Se tem insuficiência arterial, a primeira orientação é dizer não à terapia de compressão. Outra terapia que é importante é a elevação do membro, que é simples, que trabalhos mostram que
mostrou que a elevação da perna por pelo menos 1 hora por dia, em pelo menos 6 dias por semana, reduz a recorrência de úlcera venosa quando usado com a compressão elástica. Então, a compressão elástica é importante, e a associação com a elevação do membro ainda é melhor. Então, a elevação do membro, se não tiver nada, pelo menos começar por ela. Ela ajuda o fluxo do retorno venoso profundo venosa. Além disso, nós temos exercícios físicos. Então, exercício de gente, por um educador físico, por um médico, por um enfermeiro, é importante no tratamento da úlcera venosa. Então, a minha e o tornozelo, eles fecharam até 45 úlceras em 100 pacientes. Então, o exercício é importante. Então, quais são os exercícios? Flexão plantar, tem um trabalho que mostra que usando a resistência de 4 quilos, também sob supervisão de um pessoal da saúde, por 7 dias, 3 séries diárias, 6, mas não precisa ser necessariamente assim. Se você fizer só o exercício de dorsiflexão plantar, de forma regular, isso já vai ajudar. Outra forma de exercício são as elevações do calcanhar, conduzidas em séries em dias, fazer abaixar e levantar, né, esse exercício da panturrilha ajuda o retorno venoso. E a caminhada, né, que eu coloquei aqui, a simples caminhada, né, que pode iniciar por 15 minutos, 20 minutos, entrando ao longo do tempo, auxilia muito o retorno venoso dos pacientes com essas úlceras. Além disso, nós temos o quê? Terapias avançadas, né, que vem do inglês, que eles falam muito, Advanced Therapies, que são indicadas em úlceras maior, aquelas úlceras crônicas que já estão presentes há mais de 4 semanas. Então, quais são essas terapias? São os aloenxertos, ou seja, enxertos que não são provenientes da própria pessoa, né? Então, não é uma pele que foi retirada num local e colocada em outro, e sim produtos colocados em outro local, mas na mesma pessoa. E sim produtos de matriz extracelular derivados de animais. Vocês já devem ter ouvido falar muito da pele de tilápia, que foi desenvolvida aqui no Brasil. Ela auxilia muito esse tipo de úlcera. Tem também produtos celulares derivados de humanos, como a membrana amniótica, que vocês também já devem ter ouvido falar. Mas essas terapias, esses aloenxertos, eles são apenas para as úlceras venosas grandes, porque eles são extremamente caros, difíceis de manipular, então não dá para ser usado de uma forma contínua, assim, de toda hora. Então, são para as úlceras venosas grandes, maiores de 25 centímetros, em que a cura é improvável sem esse enxerto. Pode ser usado como terapia secundária para as úlceras que não cura com o cuidado padrão. Então, não necessariamente essas úlceras grandes, mas aquelas que ficam há anos, né? Não cura. Então, também é indicado. Mas são tratamentos extremamente caros. Além disso, existe a intervenção venosa, que não é feita no Sistema Único de Saúde e é feita em poucos centros de saúde, na verdade, que pode ser a ablação do vaso danificado, a ligadura desse vaso com outro que esteja em melhores condições, a cirurgia de perfuração endoscópica, que também acaba levando essa mesma situação de ligadura, né, ou de ablação, e a escleroterapia, que é a situação em que você queima, né, cauteriza aquele vaso danificado. Reduz a recorrência de úlcera venosa, mas nem sempre
leva à cura. Então, são procedimentos extremamente caros, difíceis de realizar, que têm efeitos adversos muito sérios, como a trombose venosa profunda, aumento da dor, e nem assim levam, o médico vai te falar, olha, eu posso fazer, mas não posso dizer que você vai ficar curado. Então, nem sempre levam a cura. Então, é uma intervenção que realmente tem que pensar muito bem antes de fazer. Bom, conclusão. Para o tratamento das úlceras venosas. Taxa de recorrência de uma lesão é altíssima, então você fecha essa lesão, a chance dela voltar ocorre em 70% dos casos. Então, é extremamente importante o cuidado desse membro após o fechamento da úlcera, com o uso ininterrupto das meias elásticas, com a atividade física constante, com a elevação do membro, tudo aquilo que foi falado. Cuidados adequados com o leito e pele ao redor são necessários, né? No caso da presença da ferida, a gente tem que pensar muito bem naquilo que a gente vai colocar no leito da ferida para promover o melhor para aquela cicatrização. Tem que pensar como tratar a pele ao redor, que é uma pele doente. A intervenção venosa e o uso de materiais de compressão são importantes para prevenir a recorrência, principalmente a compressão venosa. A elevação da perna pode ser benéfica também se usada com as terapias de compressão. E o exercício deve ser encorajado para melhorar a função da bomba muscular de panturrilha. Então, a caminhada, o exercício de dorsiflexão ou a elevação da panturrilha é extremamente benéfica, deve ser feito de acordo com o que o paciente suporta de exercício, né? Lógico, tem que avaliar a sua situação cardiovascular, tudo, mas é necessário fazer, mesmo que seja com pequenos períodos, pequenos exercícios, curtos exercícios. Bom, aqui estão as referências. A aula vai ser gravada, vocês podem, foi gravada e vocês podem consultar isso. Eu gostaria mais uma vez de agradecer e fico à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou me escrever, perguntar alguma coisa por e-mail, também o façam. Obrigada, pessoal. Espero que vocês não tenham cochilado. Oi, Pro. Oi. Ai, perdão, tá dando eco. Desculpa a queda no início da aula, mas tem muitos elogios para você no chat e tem algumas perguntas. Tudo bem se eu fizer agora? Sim, claro, pode fazer. Ó, a Leila Dorne começou perguntando: usa-se bota de UNA apenas depois de controlar a infecção com antibiótico sistêmico ou pode usar a bota ao mesmo tempo no início do tratamento? É uma ótima pergunta. Quem fez, não vi o nome. Bom, você tem que controlar a infecção antes, porque é mais seguro, porque vocês podem imaginar que num processo infeccioso, a quantidade de exudato e eliminação de enzimas proteolíticas é imenso, e isso vai danificar mais a pele ao redor, e essa quantidade de exudato também vai servir para o crescimento bacteriano ali. Então, não é indicado o uso de bota de UNA no caso da presença no caso da infecção. Mesmo a compressão multicamadas, que ficam 7 dias, também não é indicado. Teria que usar uma compressão que você tira e coloca todo dia, né, com uma meia elástica ou a faixa elástica de uma camada só, para que você possa fazer a higienização dessa úlcera e eliminar esse exudato, tá? E, obviamente, com uma cobertura adequada, antisséptica, e também com o antibiótico sistêmico. Certo. Ela pergunta também se o calamine pode ser usado. Calamine? Cadê? É o antisséptico, né? Ele pode ser usado.
Quando a gente tem uma infecção no leito da ferida, a gente faz normalmente a limpeza, o desbridamento, pode-se usar um antisséptico tópico, como o PHMB ou derivado do iodo, que seja, em seguida a cobertura, que vai propiciar esse meio adequado para a cicatrização, o fechamento desse curativo, o enfaixamento, normalmente, e o uso de antibiótico sistêmico. Certo. Ela pergunta também qual a pressão arterial máxima aceita para aplicar bota de Una. E se pode ter o uso da mupirocina. Eu não conheço a mupirosina, mas a pressão recomendada é acima de 0,8, a ITB, né? Não a pressão, o índice de tornozelo braquial. Então, não é a pressão ali da região. Você tem que calcular o índice tornozelo braquial, e se esse índice for acima de 0,8, você pode fazer a compressão, que isso indica que não tem doença arterial. O que é uma peresine? É um antibiótico tópico? Eu não sei realmente dizer. Ela ainda não mandou uma resposta ainda para você, Pro. Eu tô só lendo aqui muitos elogios, a aula é maravilhosa. Achei, obrigada. Perfeita. Uma aluna, Ana Carolina, perguntou se você tem sugestão de literatura que poderia nos auxiliar mais sobre o assunto. As que eu tenho, eu coloquei no final da aula. Se vocês quiserem, como eu falei, vocês podem me escrever, que eu passo outros artigos que eu tenho lido, é mais fácil para vocês que estão nesse momento de formação, ler os guidelines, né, que são aqueles resumos mesmo, sobre como proceder nessas situações. Então, se vocês quiserem, eu posso passar isso para vocês me escrevam que não há problema. Obrigada, Pro. A Rosana Machado pergunta: as meias são indicadas apenas após a cicatrização das feridas ou podem ser usadas no período de tratamento? Elas podem e devem ser usadas. A questão da meia é que ela é um produto relativamente barato, então os pacientes conseguem comprar, porém ela é muito desconfortável para calçar, ela é muito dura, né? Ela tem uma pressão muito intensa, e esses pacientes têm os membros edemaciados, são pacientes mais velhos, né, com uma dificuldade já de movimentação, então eles têm muita dificuldade de calçar a meia, mas elas devem ser utilizadas sim. Se existir um cuidador que auxilie, que possa calçar para eles, elas devem ser usadas. Agora, no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, eu muitas vezes indico a faixa elástica, porque é mais fácil para ele colocar, e é melhor que ele use alguma coisa que vá levar a compressão a nada, porque se você fala, compra meia, a meia está lá naquela compressão de 30 a 40 milímetros de mercúrio, ele não vai conseguir, ele vai deixar de usar e vai sentir dor, não vai querer. A faixa, você pode pôr a compressão maior ou menor de acordo com a compressão que você fizer ali. Então, ele vai colocar de acordo com o que ele resistir, né? A dor que ele resistiu, o que ele consegue resistir. Então, muitas vezes a faixa tem uma aderência maior do paciente, mas deve ser usado sim. Eu não sei se vocês entenderam, aquelas de compressão multicamadas são várias faixas que é colocado com uma pressão alta e que o paciente não retira, fica lá 7 dias com ele, né? Então, é uma compressão que o paciente não tem escolha para retirar, e ela é feita mesmo durante o repouso. Isso acontece também com a bota de Una, ele não tem a opção de retirar a bota de Una, porque aquilo endurece e precisa ser retirado na unidade de saúde. Mas, quando ele está em repouso, como aquilo é rígido, a compressão não fica efetiva o tempo todo, né? Mas qualquer compressão, por menor que seja, é indicado para o paciente que tem uma úlcera venosa. Sem ela, essa úlcera não fecha. A única contraindicação é a presença
da insuficiência arterial. Então, se o sangue não está chegando ali por uma obstrução da artéria, eu não posso piorar, né, essa irrigação naquela região. E no caso da infecção, eu preciso trocar sempre o curativo, com uma frequência bem maior, às vezes mais do que uma vez ao dia. Então, essas terapias de uso prolongado, por exemplo, a bota de Uno, a multicamada, também não é a melhor devido a essa necessidade de troca. A Leila esclareceu aquela pergunta que ela tinha feito antes, que a mupirocina é um antibiótico tópico, sim, e ela disse que entendeu do ITB, só que ela perguntou se existe uma pressão arterial máxima aceita. Eu acho que tem, mas eu não vou saber responder agora. Tem porque, tanto é que a gente avalia se o ITB for maior que 1,2, né, pode ter calcificação da artéria, isso vai levar a uma pressão arterial maior. Então, realmente deve existir um máximo de pressão arterial, mas eu vou ficar devendo essa resposta para você, Leila. E antibiótico tópico a gente não aconselha, exatamente por causa da formação de biofilme e a colonização da ferida crônica. Ok, ela tinha esclarecido também com outro exemplo, mas como a senhora não pode disponibilizar por enquanto, a gente deixa essa aberta. Eu vou procurar, eu posso mandar para vocês, eu realmente não vou saber dizer isso com exatidão, mas eu acredito que exista mesmo. Obrigado, Leila, pela pergunta, porque vai me fazer ir atrás dessa resposta. Obrigada, Pro. Tem mais agradeço. alguns comentários aqui no fundo, eu não sei se a senhora está conseguindo ver o chat. Eu dei uma olhada aqui rapidamente. Muitos elogios, com certeza. Obrigada a todos. Eu tentei fazer o melhor, não sei se eu fui capaz. Não, com certeza, só elogios. Tem alguns relatos da prática, eu não sei se a senhora está com tempo, está tudo certo, mas eu queria agradecer em nome da live, em nome da Lace também, porque a Júlia precisou sair rapidinho, pedir perdão pelos problemas com a minha conexão. Sem problemas. Agradecer imensamente sempre o apoio da senhora, a aula maravilhosa. Imagina. Eu que agradeço, Gabi, e todas as meninas, tanto da live quanto da LAS. Para mim, como eu falei, é uma honra, é um privilégio, porque, assim, como para a gente esse momento, no final do dia, é um momento de descanso, de descontração, mas é o que a gente gosta de fazer, a gente curte estar aqui, eu imagino que para vocês também, é um momento que vocês têm para descansar, para curtir, para namorar, para fazer N coisas, e vocês escolheram estar aqui, então para mim é uma honra, eu que agradeço o convite, eu que agradeço essa oportunidade, porque como dessa pergunta da Leila, a gente sempre aprende, né, eu vou atrás para verificar isso da questão da pressão, e a gente sempre aprende, porque a gente tem que fazer uma revisão da literatura para preparar a aula. Então, eu que agradeço, meninas. Para mim é uma honra. Muito obrigada. Obrigada, Pro. Para os alunos que ficaram até o momento, eu gostaria de avisar que a aula vai ser disponibilizada no Classroom da Live, junto com um formulário de presença que vai ficar aberto por 15 dias. Agradecer a todos a participação, pedir perdão pelos inconvenientes e qualquer dúvida, estamos aqui para tentar sanar, resolver e procurar o melhor possível, gente. Muito obrigada. Também fico à disposição, pessoal. Beijo e se cuide. Boa noite, gente. Boa noite.